mulheres ocupam apenas 13,5% dos cargos nas câmaras e apenas 12% das prefeituras. Dos 513 parlamentares que temos hoje na Câmara de Deputados, apenas 13 são mulheres negras. No Senado, essa porcentagem é menor ainda. Temos apenas uma senadora negra. Parece muito repetitivo a gente ficar falando dessas coisas, mas é muito importante que a gente continue promovendo esses debates, porque essa subrepresentação ela impacta diretamente as nossas vidas na falta de políticas públicas que contemplem a diversidade das mulheres brasileiras. Uma loucura pensar que a gente não tem ainda um amparo realmente social, um amparo da administração pública, do Estado, porque a gente não tem mulheres formulando nesse espaço. Então, a gente precisa continuar falando da participação política das mulheres, inclusive porque quando as mulheres alcançam esse espaço, quando as mulheres negras alcançam esse espaço, elas sofrem diversas violências. Violência política, e a gente pôde ver isso com várias ameaças que várias vereadoras negras sofreram em todo o Brasil, agora nas eleições municipais, não só vereadoras negras, mas vereadoras trans, enfim. A violência que todas as mulheres sofrem, né? A violência do machismo sobre as nossas vidas, do patriarcado, do machismo, dizendo que a gente tem que ficar em casa e que a gente não tem que debater política. Sem que toda a diversidade das mulheres brasileiras esteja participando desse espaço, a gente não vai ter essa nova cultura política e aquilo que a gente deseja para alcançar igualdade no nosso país. Você conhece a história do voto feminino no Brasil? Para que a gente tivesse direito ao voto aqui no Brasil, a gente passou por um longo processo histórico. Ah, e lembrando, cidadania, é claro, né, que envolve muito mais coisa, não é só o direito de votar não, mas o direito de votar, o voto feminino, o sufrágio feminino é uma característica muito importante da cidadania. E por muitos anos, as mulheres foram excluídas de participar das decisões políticas e também de escolher os seus representantes. E em muitos casos, também foram proibidas de se candidatar. Resumindo, historicamente as mulheres foram excluídas do ambiente político, porque o ambiente político também, historicamente, ele é associado ao universo masculino. E isso vem desde lá da Grécia Antiga, né? Se a gente for pensar quem era o cidadão, por exemplo, na cidade de Atenas, nós vamos lembrar que o cidadão, ele só fazia referência a homens maiores, né, da cidade de Atenas, ou seja, atenienses. As mulheres eram excluídas. Então, essa característica de excluir as mulheres das participações políticas, isso é muito antigo, né? Isso vem lá da antiguidade, inclusive. Bom, gente, e é justamente por conta desse cenário que as mulheres tiveram que lutar muito pelo direito de votar, né? Não foi simplesmente assim, ah, vem cá, vou te dar o voto feminino. Não, né? A história é muito mais longa que isso, né? Porque essa história pelo voto feminino, seja no Brasil e em outros países, ela vai envolver luta, ela vai envolver protestos, ela vai envolver marchas, ela vai envolver partidos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi colonizado em 1500 e a discussão sobre o voto e o voto só foi instaurado em 1824 por Dom Pedro I. Mas naquela época, ele determinou que só alguns cidadãos poderiam votar. Ele considerava que existiam cidadãos ativos e cidadãos inativos. E as mulheres, os pobres, eram esses cidadãos inativos. Portanto, não tinham direito ao voto. Só podiam votar homens brancos que tivessem poder econômico, ou seja, que possuíssem, que tivessem bens. Bom, gente, essas mulheres que lutaram pelo direito de votar, elas ficaram conhecidas como sufragistas. E o movimento das sufragistas, ele começou lá na Inglaterra no século XIX. E aí, só para vocês terem uma ideia, o voto, de uma maneira geral, o voto feminino, ele começa a ser articulado no final do século XIX, tá? Mas a maioria dos países vão conceder esse voto feminino ao longo do século XX, mas a gente tem casos de países que só vão, né, promulgar aí o voto feminino no século XXI. Quer ver? A Nova Zelândia ela promulgou o voto feminino no finalzinho do século XIX. Já os Estados Unidos, por exemplo, foi ali na década de 1920. E o caso do Brasil, que é o caso que a gente vai estudar aqui, aconteceu no ano de 1932. Então isso vai mudar. Se você pegar outro caso, né, o caso da Arábia Saudita. Gente, a Arábia Saudita, ela deu direito de voto às mulheres em 2015, ou seja, esses dias. E aí, gente, como eu falei, o voto no Brasil, o decreto do voto feminino, oficialmente, ele chega em 1932.
Naquele contexto, eles acreditavam que as mulheres não eram capazes de formular uma opinião, que não podiam opinar em temas políticos, não podiam ter participação no parlamento e que deveriam ser tuteladas ou pelo marido, ou por irmão, pai, filho. E o único direito civil que elas tinham era o direito à herança. Quer dizer que até 1932 as mulheres não podiam votar, né? E aí a gente se pergunta, como é que isso era possível? Né? O que as pessoas alegavam para excluir as mulheres desse direito tão importante que faz parte da cidadania, da prática da cidadania? Olá, graça, saúde e paz. Gente linda, eu sou o pastor Donizete Silva Zete, bem-vinda à live A Voz, o Violão, apresentada toda quinta-feira às 12h27, no horário do almoço. Hoje é dia 4 de novembro de 2021, Silvana Barbosa que está nos acompanhando, o Ruth Silva que acompanha a gente também. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, curtir a minha página para você ser notificado todas as vezes que tiver publicação. No dia 3 de novembro de 1930, aprovado em 1932 e consolidado em 1934 na Constituição Federal, foi instituído o voto feminino no Brasil, que possibilitou a participação das mulheres na vida política do país como candidatas, diversificando a atuação política, pluralizando e universalizando os direitos e as políticas públicas nos governos municipais, estaduais e federal. Sufrágio feminino no Brasil, tema da live de hoje, destaca a luta pelo voto feminino no nosso país, que durou mais de 100 anos. Para você entender melhor, dialogaremos ao longo da live e teremos também 2 clipes de aproximadamente 4 minutos cada, e músicas dos mundos gospel e popular, conhecidas nas vozes de algumas das maravilhosas cantoras brasileiras. Eu começo com a música Devolva-me, gravada pela talentosa Adriana Calcanhoto no ano de 2000. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. 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 Bem-vindo, Marlene Flores. Rasgue as minhas cartas e
será melhor, meu bem. O retrato que te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que seja infeliz junto do seu novo rapaz. O retrato que lhe dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me, devolva-me, devolva-me. Maravilha, pastor Ronaldo de Boston acaba de chegar. E aí eu quero dizer para você que está curtindo, nos assistindo nessa tarde, como é o caso da Silvana Barbosa, Ruth Silva, Marlene Flores, o pastor Ronaldo, e dizendo aqui caneca rosa e camisa rosa. É homenagem, claro, sufrágio feminino. E a gente quer falar um pouco de Adriana da Cunha Calcanhoto, que do alto de seus 56 anos, conserva-se belíssima, mulher cultíssima. Ela é também compositora, instrumentista, produtora musical, arranjadora, escritora, inclusive com livros publicados, além de atuar como professora. Inclusive é embaixadora da Universidade de Coimbra, em Portugal. Na luta pelo voto feminino, foram mulheres iguais a Adriana Calcanhoto, que, como eu, gosta de lavar louças. Tu gosta de lavar louças, ô pastor Ronaldo? Eu gosto de lavar louças. Mas eram mulheres cultas, são conscientes de que nenhum ser humano, mulher ou homem, recebeu esse dom maravilhoso da vida de Deus para exclusivamente cuidar de tarefas domésticas. Mulheres que lutaram e conquistaram o direito de votar. Essa mesma consciência nos ensina que a conquista não diz respeito apenas à condição jurídica da mulher se eleger ou ser eleita, mas é um marco para que outros direitos das mulheres pudessem ser reconhecidos. Vamos entender um pouco mais sobre isso, vendo agora esse primeiro clipe e logo na sequência tem mais música para você. A partir da primeira onda do feminismo, o movimento sufragista, as discussões sobre o direito ao voto começaram a chegar no Brasil por intelectuais, por escritoras, por mulheres que tinham acesso à educação, e elas começaram a questionar o fato de não poderem votar, o que as impedia também de participar de cargos públicos, e elas tinham que entrar na justiça para poder ter essa participação. A primeira explicação que muitos parlamentares davam é que as mulheres, se elas participassem da política, elas poderiam estar ameaçando a unidade familiar, né? Já que as mulheres, elas deviam obediência aos seus maridos ou a seus pais, se ainda não fosse casada, né? Principalmente ao pai. Então, quer dizer, participar da política colocaria em risco a unidade familiar. A mulher estava restrita a um ambiente doméstico, a cuidar dos filhos, a cuidar do marido, a cuidar da casa. Então, participar da política seria um problema. Bom, uma outra explicação que era dada por muitos parlamentares e pessoas que eram contra o voto feminino é que as mulheres eram emocionalmente influenciáveis. E por conta disso, elas não eram capazes de ter raciocínios, reflexões independentes. Havia ainda um outro grupo que dizia, não, as mulheres não podem votar,
Porque as mulheres não pegam em armas, elas não participam de guerra, então elas não podem votar. E acho que esse é o ponto que mais foi utilizado na época, né, principalmente por homens, por parlamentares, é que as mulheres eram incapazes de compreender assuntos complexos. Então, com as discussões do movimento sufragista, as discussões do direito ao voto feminino passaram a ficar acaloradas no Brasil. Apenas em 1932 passou a ser previsto pelo Código Eleitoral o direito ao voto feminino, mas esse voto ainda era restrito. A luta pelo voto feminino no Brasil está ligada ao século XIX e ao início do século XX, certo? E normalmente as mulheres que lutavam pelo sufrágio feminino, elas também defendiam outras pautas muito importantes, como o abolicionismo, ou seja, a abolição da escravidão, tá? O acesso de mulheres à educação, esse também é uma pauta muito importante, e muitas delas defendiam o regime republicano, né? No momento em que elas estavam lutando lá na monarquia, elas defendiam o modelo republicano. Bom, gente, nessa luta pelo voto feminino no Brasil, eu quero destacar dois nomes importantes, duas sufragistas que ficaram muito conhecidas no Brasil. A primeira é a Berta Lutz e a segunda é a Leolinda Daltro. Bom, a Berta Lutz, ela nasceu em São Paulo, tá? Ela é cientista, ela é bióloga, ela já ocupou cargos importantes no Brasil, tá? Ativista, política. A Berta Lutz, gente, ela foi, assim, uma das maiores representantes do sufragismo no Brasil. E uma informação muito importante, em 1945, ela participou da Conferência da ONU. E lá nessa conferência, ela participou da Carta das Mulheres. Bom, e o segundo nome, como eu tinha dito, é o da Leolinda Daltro. Gente, ela era do Recôncavo Baiano, nordestina, professora, ela chegou a fundar uma escola no Brasil. Mas o principal feito relacionado ao seu nome foi que ela fundou o primeiro partido de mulheres em 1910, ali no iniciozinho da Primeira República, né? Era o Partido Republicano Feminino, tá? E outra coisa, à frente desse partido, ela também vai organizar uma marcha que contou com mais de 100 mulheres pressionando os parlamentares a criarem o voto feminino. Só mulheres que eram casadas e que seus maridos tinham bens podiam votar, e as mulheres negras estavam muito longe desse debate. Mas esse direito durou muito pouco e foi encerrado logo depois do golpe de Getúlio Vargas, e as mulheres só puderam votar novamente em 1946, mas lembrando que só as mulheres que fossem casadas, autorizadas pelos maridos e que não contrariassem a família tradicional brasileira. Ai, meu Deus do céu, o pastor Ronaldo está dizendo aqui, eu gosto, ele ama lavar louças, né? Mas com um detalhe, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É desse jeito, né? Então é melhor já lavar, não é verdade? Essa é da preta Sandra de Sá, música Solidão, do ano de 1986. Solidão, dá um tempo e vai saindo. De repente eu estou sentindo que você vai se dar mal. Solidão, meu amor está voltando. Daqui a pouco está chegando, me abraçando todo meu. A solidão é nada, você vem na hora errada, em que eu não te quero aqui. Que solidão, que nada, eu preciso ser amada, eu preciso ser feliz. Solidão, ele disse que me ama, se amarrou em minha cama, me levou até
aqui. Que solidão, que nada, eu preciso ser amada, eu preciso ser feliz. A solidão é nada, você vem na hora errada, em que eu não te quero aqui. Que solidão, que nada, eu preciso ser amada, eu preciso ser feliz. Maravilha! Sandra Cristina Frederico de Sá, carioca do subúrbio ferroviário de Pilares. Já estive lá há algum tempo, no Rio de Janeiro. Sua voz grave e potente vem de sua africanidade, pois ela é neta de um cabo-verdiano. É detentora de diversos prêmios de melhor cantora e melhor música disco, considerada expoente em diversos gêneros musicais, com destaque para a música popular brasileira. O acesso livre das mulheres às esferas legislativas e executivas possibilitou o levantamento e discussões de questões que envolvem inúmeros direitos relativos às mulheres, ampliando o reconhecimento e a proteção social, a equidade, combatendo discriminações e desigualdades. É um pouco do que a gente vai ver nesse último clipe que eu trouxe para a live de hoje. Bom, gente, mas para a gente continuar entendendo esse contexto aí do voto feminino no Brasil, nós precisamos voltar em algumas constituições da nossa história. A primeira é a Constituição que foi outorgada em 1824 por Dom Pedro I. Gente, essa Constituição, ela definiu que o cidadão ativo, ele era maior de 25 anos com renda, né? Ou seja, esse cidadão ativo, ele tinha que ter renda comprovada para poder votar. Tá? Eram duas faixas de renda, 100 mil réis por ano ou 200 mil réis por ano, tá? Bom, mas o que nos interessa é que começou a existir uma dúvida em relação à palavra cidadão. Peraí, a mulher vai entrar dentro dessa característica desse cidadão? E a resposta foi não. As mulheres não iriam entrar nessa Constituição como cidadão ativo. Elas entrariam como cidadã passiva. Ou seja, elas teriam alguns direitos civis reconhecidos, como, por exemplo, podiam receber heranças, mas não podiam votar. Então foi negado a elas o direito de voto já na primeira Constituição. Anos depois, em 1881, foi aprovada a Lei Saraiva. Gente, essa lei dizia o seguinte: todo brasileiro com título científico pode votar. Algumas mulheres começaram a questionar: se todo brasileiro com título científico pode votar, eu quero votar. E foi isso que a dentista Isabel de Matos fez. Ela exigiu o título de eleitor, porque ela levou o seu diploma científico, mas na hora dela participar da primeira eleição, o líder ali da mesa eleitoral acabou impedindo ela de votar. A Primeira República, que são os anos iniciais da República no Brasil, também foi marcada por uma república de homens. Então, se você pega aí o artigo 70 da Constituição de 1891, nesse artigo está dizendo que são cidadãos, aqueles que são maiores de 21 anos. No ano de 1929, ou seja, antes do decreto do voto feminino, nós tivemos a primeira mulher a ser eleita como prefeita de um município do Brasil. Ela venceu como prefeita com mais de 60% dos votos numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, que é a cidade de Lages. A lei dizia que a mulher não podia votar,
mas não falava nada sobre candidaturas. E aí ela foi e conseguiu no Colégio Eleitoral Municipal de Lages registrar sua candidatura e vencer no ano de 1929. A Constituição de 34 ela vai manter o voto feminino e vai reduzir um pouquinho a idade. Nessa Constituinte vai participar a primeira mulher, a médica Carlota Pereira. Além dela ter sido a primeira mulher a participar de uma constituinte no Brasil, ela foi a primeira deputada eleita no nosso país. A partir da Constituição de 1988, depois da luta dos movimentos sociais, da luta dos movimentos de mulheres, o voto se tornou universal, contemplando também os analfabetos e as pessoas pobres. E olhando para esse histórico, a gente percebe as diversas barreiras que foram impostas para as mulheres ocuparem os espaços políticos. E elas continuam sendo subrepresentadas, tanto mulheres brancas e mais ainda mulheres negras, que somam aí as desigualdades de gênero e raça. Então, a participação política das mulheres efetivamente ainda é um desafio muito grande. Apesar de termos muitos avanços, ainda temos poucas mulheres ocupando cargos políticos e a maior parte das mulheres que a gente vê, por exemplo, no Congresso Nacional, trazem essa tradição de serem mulheres que vêm de famílias que têm poder econômico, mulheres que não pautam a igualdade feminina de fato, que não fazem a luta do movimento feminista. Então, a gente tem muitos desafios e desafios que são impostos, inclusive pela questão econômica, para mulheres negras, que somam aí diversas dificuldades para ocupar esse espaço. Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo o troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha o velho. Olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. O muro caiu. Olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo, horizonte. Abraça o dia de amanhã. É absolutamente nítido que as mulheres ajudaram na construção de um novo comportamento político no Brasil. A modificação do papel da mulher no Estado brasileiro propiciou ações políticas que agora se destinam a elas. Parabéns a todas as mulheres e homens que compreendem a importância da participação política da mulher na sociedade. Muito obrigado a você que nos acompanha. Você pode curtir, compartilhar a nossa live, o nosso vídeo, curtir a nossa página também. Obrigado Silvana Barbosa, Ruth Pereira, Marlene Flores, Pastor Ronaldo, que interagiu aqui conosco. Vejo que o Reginaldo Silva, meu amigo de Maringá, colega de trabalho, acompanha a gente também. Muito obrigado. E para encerrar a live, eu referencio duas grandes cantoras para as quais eu mando um beijo. Cantoras pretas da música cristã evangélica. Viviane de Oliveira e Salete Sanitá. Que dos seus modos enfrentaram o domínio masculino em nossas igrejas e nas suas igrejas. E por meio das composições ou de composições maravilhosas, libertam
inúmeras outras mulheres e pessoas, não só desse machismo estrutural, mas principalmente das garras do pecado para a liberdade maravilhosa que é a liberdade que Deus nos dá. É uma honra tê-las como parceiras de criação, intelecto, espírito, cultural. A música, Amor Infinito, uma composição de Viviane de Oliveira, do ano de 2002, que sinto-me agraciado por ter participado naquele período. Música gravada em 2004 por Salete Sanitar, que é uma sumidade de letra que retrata todo o amor infinito de Deus manifesto na vida de nossas talentosas mulheres. Tu és, Senhor, meu Deus, o que me sonda, guarda e livra-me de todo mal. A tua voz me consola, traz alegria, orienta e guia-me, pois tu és Senhor. Tu és, Senhor, meu Deus, que me sonda, guarda e livra-me de todo mal. A tua voz me consola, traz alegria, orienta e guia-me, pois tu és Senhor. O teu amor infinito me libertou, tua misericórdia me salvou. Hoje abro os meus lábios pra te louvar. Me lavou com teu sangue, me purificou. Hoje canto ao mundo que tu és Senhor. Quero sempre te adorar, quero te adorar, Senhor. Quero sempre te adorar, quero te louvar, Senhor. Quero sempre te adorar. Maravilha, muito obrigado. Ruth deixando aqui o seu joinha. Ah, eu já sei, né? Para eu lavar a louça, né? Depois da live. Tá vendo aí, pastor Ronaldo? Por isso que eu amo lavar louça, não é verdade? Muito obrigado a todas as mulheres e homens que faz esse mundo ser o que é, abençoado, mais próspero, a gente ter essa esperança de equidade, de igualdade entre homens e mulheres, porque acreditamos que, até porque, não é, pastor Ronaldo, Deus é quem fez o homem e a mulher, e guardada, obviamente, as devidas proporções de cada pessoa, de cada gênero, a gente sabe que, na grande maioria das coisas, as mulheres não são como se pensava, como se defendeu a sociedade de antigamente, que não entendia, por exemplo, questões complexas. E a gente cantou músicas aqui bastante complexas, né? Vocês viram que nós falamos, inclusive, de uma mulher que é embaixadora numa das universidades em Portugal, né? Uma brasileira. Então, a gente quer agradecer a Deus, agradecer eu particularmente, a irmã Enísia, que acaba de chegar, que é aqui, irmã aqui na igreja, a minha esposa, a minha mãe e tantas outras mulheres. Que Deus abençoe vocês, parabéns pela luta. A gente sabe que se não fosse a luta dessas mulheres, que ainda são não muito entendidas hoje, a gente não teria todo esse avanço, não é, pastor Ronaldo, esse potencial. Pastor Ronaldo, que trabalha com igreja, como eu, sabe, se não fosse as mulheres na igreja, meu Deus do céu, olha o ministério de Jesus,
O ministério de Jesus, apesar do tradicionalismo, patriarcado ter de uma certa forma exaltado mais o homem, nós sabemos que, olha, as mulheres fizeram um grande trabalho naquela época, continua trabalhando. Pastor Ronaldo dizendo aqui, eu sou o maior defensor do departamento feminino. Pastor Ronaldo, que é da Igreja Batista no Brasil, ele está em Boston, né? Mas eu vou falar aqui da realidade brasileira. No Brasil, fui uma das primeiras igrejas a defender o ministério feminino, e não basta defender. Então a igreja apoiou o pastorado, consagrando mulheres para o pastorado, e não basta fazer, e aí eu vou fazer uma crítica, né, porque eu posso fazer, que eu sou da Assembleia de Deus, não basta fazer como a Assembleia de Deus, que consagra várias mulheres, né? Hoje está mudando um pouco, mas assim, a história da pastorado feminino na Assembleia de Deus é consagrar a mulher, coloca ela como um cabide, né, do lado do pastor presidente, ela não manda nada. Então isso não é pastor. O pastor tem que ter, de fato, a sua proeminência. Nas Assembleias de Deus, é verdade, uma mulher assumiu um campo uma vez, como pastora presidente, mas para defender o interesse familiar, não o reconhecimento que deveria se ter ali pela mulher. Então fica essa homenagem, esse reconhecimento às mulheres. Muito obrigado por você estar acompanhando, curtindo, compartilhando o nosso trabalho. Para mim é uma honra, por exemplo, ter daqui o pastor Ronaldo, né? Dizendo que a autonomia, isso mesmo, é o que me faltou aqui, pastor Ronaldo, na autonomia. Então, assim, não é porque eu sou homem, que aí o meu ministério tem que ter autonomia e da pastora não. Então, assim, a gente tem que fazer esse reconhecimento. Aliás, somos todos, né, comprados com o mesmo sangue de Cristo, pelo qual eu fui comprado, fui purificado. A minha esposa, que é pastora, também. Ela foi comprada pelo mesmo sangue, então a gente tem que ter sempre isso em mente. Até quinta-feira, 11 de novembro de 2021, às 12h27, eu espero que você esteja muito bem, e até lá, com muita graça, saúde e paz.